Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Reino, de Emmanuel Carrère. Este é o livro, portanto ele foi lançado pela Tinta da China em 2021, este ano, mas originalmente saiu em 2014 em França. Emmanuel Carrère é francês. Este livro tem a tradução de Ana Cardoso Pires. Vou-vos ler só a pequena biografia do autor que está aqui na badana. Emmanuel Carrère nasceu em Paris em 1957. É um dos maiores escritores europeus da atualidade e é também realizador de cinema. Autor de uma vasta obra, escreveu, entre outros, os livros Bravoure, La Moustache, Pesadelo na Neve, Limonov e O Reino. O Adversário, publicado pela Tinta da China em 2019, foi adaptado ao cinema em 2002. Amplamente reconhecido pelos leitores e pela crítica, recebeu o Prémio Renaudot, o Prémio Femina e o Prémio Europeu de Literatura. O Reino foi originalmente publicado em França em 2014 e distinguido como o melhor livro do ano no Le Monde, na Lire, além de laureado no Palmarès L'Express. Pelo conjunto da sua obra, Carrère foi agraciado com o Grande Prémio de Literatura Henri Gall da Academia Francesa. Eu primeiro ouvi falar deste livro num e-mail da Tinta da China, portanto eu assino a newsletter da Tinta da China para estar assim a par dos lançamentos deles, interessa-me. E recebi um e-mail de pré-venda deste livro. E não sei, eu devo ter lido aquilo um bocadinho na diagonal, mas percebi que era uma história, um romance histórico sobre a vida de São Lucas. Eu na altura nem sei se percebi que tinha a ver com São Lucas. Eu acho que da ideia que tenho que tinha a ver com a Bíblia. Eu assim, ok, isto interessa-me. E vinha com boas referências, etc, etc. E eu pensei, olha, eu vou comprar. Quando começo a ler o livro, apercebo-me que tem um teor autobiográfico muito forte e que é, sobretudo, enfim, ele fala de história, realmente, mas depois também romanceia outra parte. Portanto, quando começa a falar de São Lucas, quando começa a falar de São Paulo. E então eu pensei, ok, pronto, pelo menos as minhas expectativas não ficaram completamente defraudadas. E eu gostei muito do livro. Vou-vos mostrar como é que está dividido o livro. Portanto, a Tinta da China agracia-nos, é assim que se diz? Sempre com um belo marcador. E depois o livro está dividido por 6 capítulos. Portanto, temos um prólogo e um epílogo. Vamos lá, pronto, não contou como capítulos, tecnicamente. E temos 4 capítulos aqui de permeio. E cada um depois está dividido por uma série de ideias, de histórias, de reflexões numeradas. O que é uma forma de divisão bastante original. Pronto, eu pelo menos não estou habituada a apanhar os capítulos divididos desta forma, achei interessante. O primeiro capítulo é uma crise e depois tem o tempo histórico em que se desenrola assim mais ou menos. Isto é tudo assim muito fluido, os tempos históricos, o presente com o passado, etc. É tudo muito fluido neste livro. Então, uma crise é Paris entre 1990 e 1993. O segundo capítulo é Paulo, Grécia 50 a 58. A investigação, Judeia 58 a 60. Eu quando digo aqui 58 a 60, isto são datas. E depois o quarto capítulo, Lucas, Roma 60 a 90. Portanto, localização e o tempo histórico em que ele se concentra nesse capítulo. Ele neste livro fala de Lucas, que escreveu o Evangelho, segundo São Lucas, e os Atos dos Apóstolos. Ele era médico, não era hebreu, portanto ele foi convertido por São Paulo. E depois fala muito da própria personalidade de Lucas, da sua relação com Paulo, de como é que era Paulo, o feitio de Paulo, os demónios de Paulo, mas também as dúvidas de Lucas. E depois eu acho que é aqui que entra grande parte do romance deste livro, portanto da parte ficcionada. O autor levou cerca de 7 anos a escrever este livro e ele, a dada altura, aqui na página 319, acho que descreve bem o que ele acaba por fazer aqui. Ele vai se concentrar sobretudo em Lucas. Fala bastante de Paulo, mas concentra-se mais em Lucas. O Lucas que eu imagino, porque é claro que se trata de uma personagem de ficção, o que eu procuro é que essa ficção seja plausível, esse Lucas não poderia evitar, quando ouvia Paulo dizer o pior possível de Tiago, que seria um irmão de Jesus, pensar para si mesmo que Tiago tinha alguma razão. Pronto, isto vem aqui no meio de um capítulo, portanto, dito assim, parece um bocadinho estranho, mas eu queria só pegar nesta parte aqui, não é do Lucas que ele imagina.
Ele sabe que está a falar de uma personagem de ficção, mas o que ele quer é que esta ficção seja o mais plausível possível, pronto, que é o que ele diz aqui. Ele fala também bastante de um período que ele teve de aproximação à fé cristã, um período de aproximação muito profunda, portanto, entre 1990 e 1993, em que ele se converteu e casou-se pela igreja e fazia estudos, interpretava os textos da Bíblia, tirava apontamentos, ia à missa, era assim muito abnegado, portanto estava completamente dentro dessa estrutura, bastante por intermédio da madrinha dele, que era uma senhora, segundo ele, muito culta, uma senhora assim muito fora do seu tempo, mas depois tinha esta particularidade de ser muito devota. O que às vezes parece que essas duas coisas não jogam muito. Parece que são anacrónicas ou contraditórias. E então foi também um pouco por intermédio da madrinha, mas enfim, ele deixou-se envolver muito por este mundo. Durou 3 anos e depois voltou a afastar-se completamente. Portanto, quando ele pega neste livro, ou quando ele começa a escrever este livro, ele já está afastado da fé há muito tempo. Portanto, há aqui um registro autobiográfico muito forte e é algo que perpassa todo o livro, portanto, que aparece em todos os capítulos. Ele fala sempre muito de si mesmo e fala de vários episódios pessoais. Ele fala de como é que começou a pegar no livro, as pessoas com quem falou, a quem pediu opinião, e depois começa a entrar na história da Bíblia, não é? E a mexer em registros mais históricos, mais factuais, mas depois misturando com outras coisas que são completamente da lavra dele e da imaginação dele. Eu acho que ele, ao longo do livro, tem sempre um tom um bocado irónico. Ele, em algumas partes, tem bastante piada, noutras partes achei-o um bocadinho cínico, às vezes muito duro também com a religião, neste caso com a religião católica, cristã. Portanto, em parte senti que era um pouco difícil de o ler. Aqui, por exemplo, eu assinalei alguns exemplos deste tom irónico, desta coisa assim um pouco quase no reino da piada. Por exemplo, aqui na página 136, eu estou a olhar para um papelito que tem aqui em cima da mesa. Na página 136, ele a dada altura diz assim: Lucas destaca alguns recrutas de escalão mais elevado, romanos em particular, mas Lucas é um pouco snob, propenso a citar nomes sonantes e absolutamente do género de salientar que Jesus não era apenas filho de Deus, mas que também, por parte da mãe, vinha de uma excelente família. Então eu acho muita piada a isto. E isto é algo que ele faz que, para além de ter a sua piada, porque dá-nos alguma vontade de rir, eu acho, quer dizer, a mim dá. Por outro lado, humaniza muito estas pessoas que nós, se calhar, vemos de forma muito idealizada. Os apóstolos, os autores dos Evangelhos, as próprias personagens da Bíblia, e ele depois faz isso com toda a gente, com a mãe de Jesus, a Nossa Senhora, não é? Com Jesus Cristo, etc, etc. Faz com todos, ninguém escapa. Ele depois aqui também, ainda dentro deste registro que eu achei alguma piada, aqui a propósito das desculpas que às vezes Paulo arranjaria para não se encontrar com as comunidades que tinha espalhadas ali pela zona, as comunidades religiosas. Portanto, ele tinha um mensageiro que ia, por vez dele, ter com essas comunidades, aqui neste caso Timóteo. E então, que diz Timóteo? Primeiro que Paulo manda bênçãos para todos, que teria gostado de vir em pessoa, mas que infelizmente Satanás o impediu de o fazer. E depois, entre parênteses, sobre como Satanás conseguiu isso, não saberemos mais do que sobre aquela vez em que o Espírito Santo bloqueou o seu caminho para a Ásia. Em momentos de espírito maligno, estou tentada a acreditar que Paulo arranjava umas desculpas muito convenientes. Fiz tudo para ir, meus amigos, mas sabem como é de Satanás. Enfim, eu não consegui evitar achar bastante piada a este tipo de... a forma como ele imaginou este episódio, não é? E é isso, e acho que traz estas pessoas para próximo de nós, não é? Eram humanas. Aqui na página 244, que é praticamente o meio do livro, o autor, Emmanuel Carrère, ele fala, quer dizer, num parágrafo, diz assim muito resumidamente se acredita, se não acredita, em que é que acredita e porque é que escreveu este livro. Então eu assinalei para vos ler. É claro que nós, já estamos a meio do livro, já percebemos que ele não acredita. Pronto, aliás, porque ele muitas vezes faz críticas muito aceradas e bastante agressivas em relação à religião católica, cristã, à igreja, portanto, à instituição, portanto, ele é muito crítico. Ele diz assim: não acredito que Jesus tenha ressuscitado.
não creio que um homem tenha regressado de entre os mortos. O simples facto de que seja possível acreditar nisso e ter eu próprio acreditado nisso me intriga, me fascina, me perturba, me incomoda. Não sei qual é o melhor verbo. Escrevo este livro de modo a não julgar que sei mais, já não acreditando, do que aqueles que acreditam e do que eu próprio quando acreditava. Escrevo este livro para não concordar inteiramente comigo. E eu acho que ele neste livro anda sempre um bocadinho para trás e para a frente. Eu acho que, claro, é sempre do ponto de vista de quem não acredita. Mas ele põe em causa também estudos de outros exegetas e investigadores, não é, que estudaram a Bíblia ou que ainda estudam a Bíblia. Ele apresenta as teorias a fundo, mas depois em partes concorda, em partes começa a rebater, começa a dar a sua própria interpretação, o que é que ele acha sobre essa teoria. Portanto, ele acaba por ser este um livro muito, muito pessoal, quase diarístico. E ele já mais aqui para o final do livro, ele descreve um retiro religioso a que vai, portanto ele já não acredita em Deus há muito tempo, não acredita na instituição, etc. Mas é desafiado por uma leitora dele, se eu me estou a lembrar bem, uma leitora dele que é religiosa e que lhe escreve um e-mail, um pouco com aquela conversa um bocadinho evangelizadora, de género, estás afastado, mas precisas de ver a luz, uma coisa assim. E sugere-lhe um retiro, acho que em França, que é onde está uma comunidade pequena de pessoas e depois lavam os pés umas às outras. Mas não é só isso, depois também há missas diárias e há outros encontros. Mas o culminar desse encontro é isso, lavar os pés. Como Jesus Cristo terá feito na última ceia, se bem que o único evangelista que escreve ou que relata isso é o São João. Portanto, Lucas, Mateus e Marcos não falam sobre a lavagem dos pés, é só João. E então, o que eu acho mais curioso neste autor é que ele vai. Portanto, ele não acredita, mas ele vai. Ele tem essa curiosidade e a mesma forma como ele fala desse retiro, o respeito, mas também sendo fiel àquilo que ele sente e àquilo em que ele acredita e que está aqui a partilhar connosco. Por isso é que eu acho que este livro é tão pessoal. Porque ele, a dada altura, diz: as missas irritam-me um bocado, acho-as aborrecidas, as músicas, os cantares, as canções religiosas, acho-as assim um bocadinho enervantes e tal, mas depois tudo o resto, não é? As pessoas com quem ele está, a forma como as descreve, o próprio ato da lavagem dos pés, ele descreve aquilo com muito respeito. Ele não se converteu novamente, estão a perceber? E eu acho que eu acredito em Deus, pronto, mas eu não acredito na Igreja. Eu acho que a fé pode existir sem se acreditar numa instituição que eu acho que já está muito corrompida e sobretudo muito desatualizada. Portanto, eu acho que é possível. Eu acho que, lá está, os rituais, estes rituais que temos às vezes da missa, etc., ajudam-me a mim, a manter-me assim focada, concentrada, mas muitas das coisas que se dizem às vezes como é que se diz, nas homilias, etc. Eu não me revejo naquilo, acho desatualizado, às vezes misturam política também. Eu já vi discursos na igreja, homilias, em que começam a falar de política também, porque vem lá o referendo sobre o aborto, ou que vem lá o referendo sobre a eutanásia, ou o que seja. E desagrada-me muito isso, acho que não se devem misturar as coisas e acho... E é isso que me afasta, porque não é disso que eu vou à procura. Eu vou à procura de fugir um pouco do mundano para ir para o espiritual. Depois a relação que eu faço entre o espiritual e o mundano é comigo, mas quando eu vou para um ritual que eu acho que é mais espiritual, eu não vou à espera que me digam em quem é que eu devo votar ou o que é que eu devo pensar, não é para isso que eu vou lá. Então acho isso desonesto e não gosto, detesto isso. Seja como for, gostar-me ler algumas coisas neste livro, porque ele às vezes é muito agressivo, mas eu tenho que concordar com algumas das coisas que ele diz aqui, sem dúvida. Algumas não, algumas achei que ele estava a exagerar um bocado, mas eu gostei do lado cândido dele, e acho que apesar de tudo, este fascínio depois que ele tem sobre a história da Bíblia, etc., portanto, demonstra bastante respeito pelo livro em si, ao mesmo tempo, eu acho. Ele também aproveita para falar sobre outros trabalhos dele,
aqui neste livro, portanto, ele fala muito de si mesmo, não é? E depois ele demorou 7 anos a escrever este livro, portanto, eu deduzo que no meio escreveu outras coisas também. E fala sobre outros trabalhos, fala de um livro que eu fiquei muito curiosa para comprar, que é O Adversário, e que é baseado numa história real, assim, chocante. Um homem que finge que é médico para a sua família, para os seus pais, para a sua mulher e filhos, durante... Ouçam, agora não quero mentir, não me estou a lembrar, 20 anos, eu acho que até é mais. E depois não sei se em vésperas de descobrirem tudo ou já tinham descoberto, essa parte não me lembro. Ele descreve isso e fala sobre esse homem aqui algumas vezes. Ele mata toda a gente. E depois não se mata assim, não sei, não consegue. Ou é engraçado que aí ele já teve dificuldade, mas enfim, não é nada engraçado, não é a palavra certa, isto é chocante. Mas pronto, mata os pais, mata a mulher, mata os filhos. E ele sobrevive e não se mata, pronto, e é preso. E então acho que este autor, Immanuel Carrère, foi ter com ele, ficou fascinado com a história, não sei. E a propósito, ou a partir dessa história, escreveu o livro O Adversário. Aquilo que me cativou mais neste livro, e eu fiquei curiosa, pronto, porque cativou muito a forma dele escrever. E também, grande mérito, também irá para a tradutora Ana Cardoso Pires, com certeza. Mas é uma forma de escrever muito fluida, muito próxima, muito... bonita, eu não sei, eu nem sei explicar muito bem. Ele depois tinha aqui assim umas pérolas de vez em quando, pelo meio, assim uma coisa um pouco mais lírica. Eu acho que ele faz esse equilíbrio muito bem. Entre algo, não é? Entre a história, entre a ficção, portanto está aqui muito estudo, mas também está aqui muita especulação. E a forma como ele mistura esses dois universos, aparentemente contraditórios, funciona muito bem e essa transição é muito fluida, uma pessoa nem se apercebe. E a dada altura eu estou a ver o São Lucas e estou a ver o São Paulo na minha cabeça e são pessoas humanas, de carne e osso, que viveram realmente e que andaram por várias terras a tentar evangelizar. O São Paulo depois foi preso. Era um bocado... A forma como ele retrata São Paulo é muito engraçada, assim, um homem um bocado complicado, assim, um pouco obsessivo. A dada altura ele até critica isso, portanto, porque São Paulo ele não chegou a conhecer Jesus Cristo. E ele aparentemente estava numa espécie de facção dentro daquilo que seria a Igreja Cristã, mas ainda não era nesta altura, que era uma facção oposta à de São Pedro e... Quer dizer, não sei se é São Pedro. Sim, São Pedro foi o primeiro padre da Igreja Católica, não é? Que realmente conheceram, que foram apóstolos de Jesus Cristo e realmente o conheceram. E andava este gajo, Paulo, não é? A dizer como é que era Jesus e como é que não era Jesus, ele que nunca o conheceu. Não é? Enquanto que contemporâneos deles, que tinham conhecido Jesus, quer dizer, teriam mais mérito, diria eu, não é? Então, enfim, mas ele fala e faz este entrecruzar estas emoções que estas pessoas terão sentido também, conflitos pessoais, emocionais, ideológicos, e acho que foi uma história que aproximou muito a Bíblia de nós, não é? De quem vive agora, não é? Já há tantos anos depois dela ter sido escrita. E pronto, assim, resumindo, este foi um livro que me perturbou. Em parte, eu revi-me em algumas das dúvidas que ele mostra aqui, em algumas das coisas que eu acho um pouco ridículas também, mas que nunca tinha assim tido se calhar coragem de dizer para mim mesma ou de reconhecer isso. Reconhecer sim, porque eu sou muito consciente de algumas coisas que eu percebo que comigo não dá, não funcionam. Mas vê-las escritas por outra pessoa é assim, é refrescante, mas ao mesmo tempo perturba um bocadinho, porque parece que perturba a fé, não é? Perturba aquilo em que tu acreditas, mas quando acreditas e pronto, ou seja, estas coisas perturbam, fazem-te pensar, questionam, e eu acho que isso é positivo, e acho que se uma pessoa acredita, não deixa de acreditar por causa disso, acho eu. Enfim, eu pelo menos comigo isso não aconteceu, mas gosto que questione. Acho que isso é importante, também para nos questionarmos a nós mesmos, não é? E pronto, e assim, de resto, achei que está muito bem escrito, que é cativante, que é fascinante e prende a atenção assim do início ao fim. Eu demorei imenso tempo a lê-lo porque, pronto, isto ainda é um volume grandito e eu tenho alguma dificuldade em encaixar a leitura no meu dia-a-dia. Por acaso é uma coisa que me chateia, mas sei lá quando é que isto vai acabar, porque eu digo sempre isto em todos os vídeos que faço sobre livros, enfim.
Mas eu gostei, eu recomendo, sinceramente, e... Olha, está aqui a sair um bocadinho da capa. Não, bem. Eu recomendo, isto agora vai para a minha mãe, que ela já me pediu emprestado. E pronto, espero que tenham a oportunidade de ler e se já leram também digam o que é que acharam. E pronto, eu a seguir ainda vou gravar um vídeo sobre os usados do mês de julho, mas esse acho que vou publicar mais a meio da semana. De resto, espero que vocês estejam todos bem e aí com força e animados o mais possível. E pronto, e vamos nos vendo por aqui e até à próxima. Tchau, tchau!